Glória a Deus. Pessoal, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso, na realidade capítulo 16, a partir do verso 11. Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 11. Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária, e ele vai chegar agora em uma cidade romana chamada Filipos. Ele vai procurar um lugar para orar, um lugar para buscar a presença de Deus. E o texto começa assim: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipe, cidade importante dessa região da Macedônia, colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que o escritor que escreveu essa história, Lucas, está dizendo, que uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo ele vai fazer quando ele chega em uma cidade nova é procurar um lugar para orar, procurar um lugar para a presença de Deus, porque ele entende, Paulo entende, como ele vai escrever no livro de Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta não é uma luta visível, a nossa luta é uma luta espiritual, que para que eu possa vencer essa luta espiritual, eu preciso estar preparado espiritualmente. Paulo vai buscar a presença de Jesus em um sábado, e ele vai para um lugar para orar. Então vamos lá, verso de número 13 ainda. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali estavam reunidas. E uma delas, uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de Tiatira, comerciante de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor abriu o coração dela, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizado junto com toda a sua família. Olha, interessante, Paulo ele vai procurar num sábado um lugar para orar, um lugar para buscar a presença de Deus, mas quando ele chega lá no lugar, tem algumas mulheres que estão ali, não sei se estão lavando roupas, não sei o que elas estão fazendo ali, mas a palavra de Deus, ela diz que toda oportunidade é uma oportunidade, amém? Toda uma oportunidade é uma oportunidade para falar de Jesus, é uma oportunidade para mudar a nossa vida, é uma oportunidade que Deus pode transformar a nossa vida. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Você está aqui nessa noite, é uma oportunidade que você tem de ter uma revelação de Deus, de dizer: Deus, fala comigo nessa noite, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir uma direção do teu Espírito Santo. Eu sei que eu tenho muitas dúvidas, eu tenho decisões para tomar, eu tenho coisas para acertar, eu tenho coisas que eu preciso acertar amanhã, então me dá uma direção. Todo momento é um momento de oportunidade. E aí o apóstolo Paulo, ele chega e ele prega a palavra de Deus, ele vai ministrando a palavra de Deus, e ali aquele grupo de mulher, uma mulher que ela é rica, ela vendia púrpura, era uma comerciante. De repente, sabe o que acontece? Paulo não faz nada, porque a única coisa que nós precisamos fazer
é falar da palavra de Deus, é falar o evangelho de Deus. Enquanto Paulo está ministrando, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo abre o coração daquela moça, daquela mulher, para que ela possa entender aquilo que Paulo está falando, e para que o Espírito Santo possa entrar no coração daquela mulher. A minha oração nessa noite é que Deus possa abrir o teu coração para você poder entender as verdades espirituais que Deus tem para a tua vida, que pode mudar a tua vida nessa noite. Paulo vai lá e ele faz o seguinte: ele prega o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Você quer receber uma notícia boa nessa noite? Aleluia. Evangelho eu tenho uma notícia boa para te dar, e eu verdadeiramente tenho uma notícia boa para te dar, que nessa noite Deus pode mudar a tua vida, que nessa noite o Espírito Santo pode entrar no teu corpo, curar a tua vida, a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Deus pode fazer um milagre na tua vida. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa abrir o seu coração, para que você possa entender aquilo que Deus está falando. Paulo vai pregar o evangelho, e ele pregando o evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo abre o coração daquela mulher, ela entende o evangelho, e Paulo ganhou o dia, porque a palavra de Deus, ela diz que quem ganha almas, sábio é. Você quer ser uma pessoa sábia? Aprenda a falar do evangelho de Deus. Passa esse dia, Paulo está na cidade de Filipe ainda, e a Bíblia diz que certo dia, verso 16, certo dia Paulo ia a esse lugar de oração. Ele achou um lugar que ele encontrava a Deus, e ele ia juntamente com Silas e provavelmente Lucas, porque Lucas ele está escrevendo essa narrativa todo do plural. Ele está dizendo: olha, nós íamos a um lugar de oração. Enquanto ele ia ao lugar de oração, aparece uma jovem adolescente que vai atrás dele. Segundo Flávio José, essa menina não tinha mais do que 15 e 16 anos. Mas ela tinha um problema, o demônio já trabalhava na vida dela, ela já era influenciada por o diabo, ela tinha um dom que não era um dom vindo de Deus, era algo vindo do diabo, que era o dom de adivinhação. Ela adivinhava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Muitas vezes, fico pensando a Bíblia não diz isso. Talvez as mulheres estavam grávidas naquele tempo, não tinha ultrassom para saber qual era o sexo do bebê. E aí, essas mulheres iam até essa adolescente, pagavam ela e perguntavam para ela: qual vai ser o sexo do bebê? Ela dizia: vai ser homem ou vai ser mulher. Só que o dinheiro dessa influência não ficava para ela, porque essa menina era uma escrava, e ela era escrava 2 vezes, porque ela tinha um senhor, que era um senhor, um homem da cidade de Filipos, e ela era escrava do diabo. Você imagina só você ser escravo 2 vezes, era a situação daquela adolescente, ela era escrava de um homem lá, e ela era escrava do diabo. Ela recebia o dinheiro pelas suas adivinhações, só que o dinheiro ficava com o seu senhor. Você imagina a situação, o peso que essa menina carregava? Porque só sabe quem carrega um peso, aqueles que foram livres desse peso. Só vai saber a sensação de estar limpo quem saiu da sujeira. Paulo vai caminhando com Silas, e aquela menina vem atrás dele e vem dizendo o seguinte: olha,
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo ficou indignado. Presta atenção, essa menina não estava mentindo. Paulo e Silas verdadeiramente era servo do Deus Altíssimo. O diabo não estava mentindo. Mas uma das coisas que Paulo nos ensina aqui é que nós não precisamos de validação do diabo para dizer que nós somos servo do Deus Altíssimo. O diabo não precisa validar isso. Deus já valida isso na tua vida. Ela vai atrás de Paulo, ela vai falando sobre isso, e aí Paulo ele fica indignado, porque todo dia que ele passava, aquele diabo, aquele demônio, através da boca da menina, ficava ali falando com ele, todo dia, até que um dia, quando Paulo está andando, ela vem atrás de Paulo, Paulo olha para ela e fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu digo para você, Satanás, sai da vida desta moça. Naquele momento ela ficou liberta. Quando ela voltou para casa, para sua casa, aonde ela era escrava, e o seu dono foi levar, as pessoas começaram a ir para que ela adivinhasse, só que ela não tinha mais o demônio, ela estava livre. Alguém perguntava assim, olha, para ela, qual é o sexo do bebê? Ela dizia, eu não sei. Vai perguntar para Deus, porque eu não sei mais, porque Ele me libertou. As pessoas chegavam lá, olha, o que eu faço para mim tomar essa decisão? Ela falava, eu não sei. Vai orar a Deus, porque Ele me libertou. E com o passar do tempo, aqueles donos dela não conseguiam mais ganhar dinheiro nenhum. Foram reclamar de Paulo, foram falar de Paulo. Esses dias aí na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, eu acho que tinha um pastor pregando lá naquela avenida, onde alguns ficam nus, alguns andam com os peitos para fora, todo mundo faz o que quer. O rapaz estava pregando e de repente dois chegaram lá, não gostaram dele, porque ele estava falando do evangelho, lá meteram o tapa na cara dele. Por quê? Porque quando você prega o evangelho, o inferno se levanta, ele levanta pessoas. Mas eu quero dizer para você alguma coisa: maior é Deus que está na nossa vida do que todo o inferno junto. Abrirei a minha boca e falarei que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém? Deus é bom o tempo. Deus é o tempo todo. Essa mulher foram lá e deram queixa de Paulo. Olha, esse homem, ele está transtornando a cidade. Eles vieram aqui, estão transtornando a cidade, estão colocando a cidade de ponta cabeça. Ah, meu amado irmão, como eu queria, como eu oro um dia que a igreja vai se levantar, como eu oro um dia que os teens vão se levantar, os jovens vão se levantar e vão colocar a região do Ouro Verde, a cidade de Campina, o estado de São Paulo de cabeça para baixo, pelo poder do evangelho de Deus. Pega um Paulo e prende, mandam dar uma surra em Paulo, mandam prender Paulo e Silas, trancam ele em uma cadeia, e eles estão ali com os pés no tronco, acorrentado. E eles estão passando a noite inteira. E aí parece que eu vejo Paulo mais ou menos umas 11 horas, 10 horas. Paulo olha para Silas e diz para Silas, e aí Silas, como é que você está? Silas diz, Paulo, os caras bateram na gente bastante, hein? Eu estou com minhas costas todas sangrando. Eu estou com meu braço doendo.
Meus pés estão machucados porque é apertado demais aqui. As minhas mãos estão machucadas porque apertaram muito as correntes. Paulo, quem sabe, olha para Silas e diz para Silas: e a voz? Como é que está a tua voz? Aí Silas diz: minha voz está ótima. Aí Paulo: então vamos fazer aquilo que o inferno odeia. Porque eles tinham todo motivo para reclamar. Eles tinham todo motivo para murmurar. Mas eles não fizeram isso, irmão. Quantas vezes por menos nós estamos murmurando? Quantas vezes por menos nós estamos reclamando? Eles tinham todo motivo para reclamar, todo motivo para murmurar. Paulo talvez olha para si e diz: como é que está a tua voz? Ah, minha voz está boa, então vamos adorar a Deus. Não sei qual que louvor eles cantaram. Eu não imagino, mas talvez se fosse hoje, talvez ele cantasse: Deus não respeita, não é? Deus não rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi um justo. Porque pode nos prender, pode faltar qualquer coisa, só não pode faltar a adoração de Deus na nossa boca, só não pode faltar a fé dentro de nós. Amém? Porque mesmo que você cante assim, Deus rejeita, Deus fala: não, ele está cantando errado. Deus não rejeita a oração. Oração é um alimento. Eles começam a cantar, eles começam a louvar. E enquanto eles estão cantando, um começa a falar em línguas estranhas, outro começa a profetizar. Oh Paulo, Deus vai mandar uma providência. Daqui a pouco a gente vai estar pregando em Roma. Daqui a pouco a gente vai estar pregando em todos os lugares. Deus vai tirar, porque não é o fim. Deus tem uma história e um plano na nossa vida. Estamos presos aqui, mas Deus está conosco. Aí Paulo diz: então louve, simplesmente louve. E eles estão cantando, eles estão adorando, eles estão manifestando, eles estão buscando, eles estão mexendo com o céu. Você quer fazer Deus levantar do seu trono? Comece a adorar. Comece a louvar. Quando você tiver tudo para reclamar, quando tiver faltando qualquer coisa na tua casa, comece a adorar a Deus e dizer: Deus é fiel, Deus é maravilhoso, aleluia, Ele é muito mais do que qualquer coisa que possa faltar na minha vida, porque Deus é autossuficiente na minha vida. A Bíblia diz que enquanto eles estão adorando, irmão, acontece algo poderoso. Parece que Deus se levanta. A Bíblia não diz isso, mas parece que Deus se levanta do trono, né? Já leram Isaías capítulo 6? A Bíblia diz que tem um grupo de anjos lá, serafins estão voando e cantando: santo, 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 santo. Já imaginou? Tem um grupo de anjos que estão ali cantando diante de Deus, adorando diante de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que tem um povo adorando a Deus. Mas a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que quando Paulo ali, que tinha tudo para murmurar, mas Silas, eles começaram a adorar. Os anjos, eles estão ali adorando a Deus, chamando santo, santo, santo. E está subindo um louvor lá debaixo de Paulo e Silas. De repente parece que eu vejo assim Deus olhar para os anjos e falar assim: olha, quieto, silêncio. Talvez um anjo chega para Deus e fala assim: Deus, mas a gente desafinou. O Senhor não está gostando desse louvor? O Senhor quer um outro? Eu falei: não, eu não quero outro não. Eu quero que vocês fiquem em silêncio, porque lá da terra está ouvindo, está subindo uma adoração, aleluia, uma adoração que eu preciso ouvir. Esses adoradores que estão adorando o Pai, que estão me adorando em espírito e em verdade. Deixa eu falar para você: quando você adora a Deus, o céu se cala para Deus ouvir a tua oração. Porque adorar
Você pode adorar falando, você pode adorar cantando, você pode adorar, aleluia, lendo a Bíblia de várias maneiras. De repente começa a Deus ouvir, e ele fala assim, ele olha, abre aqui, ó, deixa eu dar uma olhada ali embaixo. O quê? Paulo está ali, meu servo. Deus, quando Ele olha para você, irmão, quando Ele mira para você, meu amado irmão, algo poderoso acontece. O diabo não pode te acusar, o diabo não pode levantar nenhuma palavra contra a tua vida, aleluia, porque quando você adora, e quando Deus te vê, quando Deus te enxerga, algo extraordinário muda na tua vida. O diabo não tem poder contra ti. A palavra de Deus, ela vai dizer, no Antigo Testamento, que o diabo chegou diante de Deus, e ele foi levar uma acusação do sacerdote Josué diante de Deus. Ele foi dizer para Deus, olha, as vestes de Josué estão sujas. Sabe o que Deus faz? Deus fala para Satanás, cala, manda um anjo e fala assim, troque as vestes do meu servo, coloque uma veste limpa. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nessa noite está trocando as tuas vestes, está renovando, aleluia, um louvor, uma adoração, dentro do teu coração e dentro da tua boca. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele manda um anjo. Quando o anjo chega, imagina só, Paulo está ali preso com Silas, os outros prisioneiros estão ali, só observando, quando eles foram presos, se eles iam murmurar, se realmente Deus era aquele Deus mesmo que ele estava pregando na praça. Porque quando Paulo está pregando, a praça inteira, a cidade inteira está sabendo que existe um Deus. Ei, amado irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão olhando para você no momento que você está passando por dificuldade, para saber se realmente você crê naquilo que você fala. Porque dizer que crê em Deus quando tudo está bem, qualquer pessoa acredita. Mas eles querem ver quando as coisas não estão bem para nós, se nós realmente adoramos a Deus, se nós realmente cremos nesse Deus poderoso. Os prisioneiros estão quietinhos, achando que Paulo vai estar murmurando, e Paulo está cantando, Paulo está adorando, e quando Paulo está adorando, Deus está mandando um anjo, e a Bíblia diz que quando o anjo chega ali naquele presídio, a Bíblia diz que tem um terremoto, acontece um terremoto ali. Amado, quando Deus resolver te abençoar, vai acontecer um terremoto e portas vão se abrir. A palavra de Deus diz que quando Paulo está adorando, mais Silas, começa a acontecer um terremoto e as portas vão se abrir. Se eu soubesse a letra, eu ia cantar assim, ó. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias cair, quando a gente adora, irmão, as portas se abrem. Eles estavam presos ali. Olha o que diz o verso 25, vou ler para você. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Teu vizinho está te vendo, irmão, e ele quer saber se você é crente mesmo. E lá em casa nós passamos aperto lá em casa, porque nós somos pastor, casal de pastores, e o vizinho vem aqui de vez em quando. Aí de vez em quando a gente está numa DR lá, DR de gesto, porque o vizinho está lá. Eles estão olhando, eles querem saber se aquilo que você professa, se realmente o Deus teu é um Deus que você respeita quando tudo está mal. A Bíblia diz que os presos começaram a ouvir, e de repente houve o quê? Um forte terremoto,
e até os alicerces da prisão foram sacudidos, e no mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: quando você começar a adorar a Deus, todas as portas da tua vida que estão fechadas e aquelas correntes que estão te prendendo de avançar vão cair por terra, as portas vão se abrir e as correntes vão cair, porque o nosso Deus é o Deus que liberta através da adoração. Ah, meu amado, se você soubesse disso, a Bíblia diz que Josué está ali de frente a Jericó, olhando aquela muralha, que tinha cerca de 14 metros por, eu acho que era 10 metros, segundo o Flávio Josefo diz, que dava para passar 2 carros, era como se fosse uma avenida. É como se fosse mais ou menos igual a muralha da China. Hoje ainda tem pedaço da muralha da China. Dá um Google lá e vê lá. Josué está olhando aquilo e está dizendo: é impossível. É impossível a gente entrar. É impossível a gente conquistar aquilo que Deus prometeu no nosso coração. Ei, não existe impossível para Deus. Quando existe adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, não existe impossível para Deus. Josué está olhando assim, descrendo, falou: não vai cair. Como é que eu vou entrar nesse negócio aí? Ninguém nunca entrou nessa cidade. Como é que eu vou subir? Não tem como subir. Olha os guardas para um lado, olha ali a casa da Raabe, olha, não tem como subir. E agora? Quando ele olha para o lado assim, irmão, está um anjo, preparado para a luta. Josué olha de lá e diz assim: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Sabe o que o anjo diz? Eu sou o príncipe do exército do Senhor e vim aqui para guerrear juntamente contigo. Nessa luta, a palavra de Deus diz: não tereis que lutar sozinho, Deus está conosco. E as estratégias de Deus para nos abençoar, para nós, elas são confusas. Elas são confusas. Olha a estratégia de Gideão para derrotar os medianitas. Pega umas lamparinas lá, uns potes, enche de azeite, toca fogo no negócio e vai lutar contra os medianitas. Olha a estratégia quando Moisés está na dificuldade. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu só tenho essa vara aqui, então eu vou usar essa vara. As estratégias de Deus não é... Se a gente fosse olhar, se Deus chegasse para a gente, Juliana, em algumas dificuldades que a gente teria que resolver, e Deus falasse assim: deixa eu dar uma opinião aqui, que tal se fazer isso? Aí você fala: mas que ideia que ideia, como é que eu vou... Aí Deus chega para Josué e fala assim: Josué, santifica o povo, santifica, faz um jejum, ora com o povo, lê a palavra de Deus, participa do devocional às 10 horas da noite lá no YouTube, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você está colocando força, irmão, porque você não está entendendo que tem lutas que não precisamos lutar. Aí Deus vai dar a estratégia para Josué. Josué, é o seguinte: você vai pegar o povo, você pega a arca, amém? Pega a arca, pega o sacerdote, manda o sacerdote na frente carregando a arca. A arca, ela não tinha poder, ela simbolizava a presença de Deus. E aí você vai fazer com que os sacerdotes, junto com o povo, eles vão dar uma volta nas cidades. Vai dar uma volta só, uma. E aí vão lá e
volta, se consagrar, jejuar, ler a palavra e participar do devocional à noite do pastor Sandro. Vocês vão 6 vezes. E tem outra coisa, quietinho, quieto, sem falar nada. Você já imaginou o povo passando lá e os guardas lá? O que é que esses tontos estão fazendo? O que eles estão fazendo? E eles estão passando quietinho. No 7º dia, você põe o povo para gritar. Você põe o povo para fazer barulho. Você põe o povo, aleluia, para gritar. E a Bíblia diz que eles dão 6 voltas. Na 7ª volta, eles começam a gritar: só o Senhor é Deus. Eles começam a adorar, eles começam a cantar, eles começam a profetizar. E de repente vem um barulho lá do céu. A terra se abre. Não é que a muralha cai, vai ler lá, a terra se abre, a muralha desce, e eles passam por cima e conquista aquilo que não era para ser conquistado. Sabe por quê? Porque quando Deus está na frente, amado, a estratégia pode até não ser aquela que a gente acredita que vai funcionar, mas se Deus estiver na frente, funciona. Funciona. A Bíblia diz que as portas se abriram. Agora eu quero passar algumas lições que esse texto ele nos ensina. A primeira lição, se você quiser marcar, é que o poder de Deus, ele é sempre maior do que todas as forças do mal. Amém? Nós vimos que aquela menina que estava com um demônio praticando adivinhação, por uma palavra do apóstolo Paulo, ele olha para ela e diz: em nome de Jesus, Satanás, sai daquela menina, sai dessa moça agora, em nome de Jesus. E naquele mesmo momento, a palavra de Deus diz que aquela menina foi liberta. Então aprenda uma coisa: primeiro, o poder de Deus é sempre maior do que todo o inferno junto. O crente que está aqui, que seja o mais fraco, ele é mais forte do que todo o inferno junto. Sabe por quê? Porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus. A nossa força vem do Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que vence todas as batalhas. Então o crente mais fraco aqui é mais forte do que o inferno junto. Então aprenda o seguinte: o poder de Deus é sempre maior do que o poder do diabo. Ah, pastor, o diabo vai destruir a minha vida. Que vai destruir a tua vida, irmão? Mano, mas se você fechar a tua porta, convidar para Jesus entrar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, o diabo não vai derrotar o teu casamento. Amém? Quantas vezes já, vou fazer 30 anos de casado, irmão. Pensa numa mulher de sorte, que a Antônia. Quantas vezes já o diabo tentou destruir a nossa família? Lembra da história do Joãozinho? Diz que a professora chegou para o Joãozinho e perguntou: Joãozinho, se o diabo bater na porta do teu coração, o que você vai fazer? Oxente, professora, eu vou pedir para Jesus atender. Quando o diabo chegar em qualquer lugar da tua casa e ver que Jesus está lá, que aquela casa tem dono, que aquele coração tem dono, que aquela vida tem dono, ele vai vazar para a próxima esquina, para o vizinho. Sabe por quê? Porque devemos entender que Deus, ele tem mais poder do que todo o inferno junto. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o evangelho muitas vezes vai enfrentar a oposição. Ah, mas é o crentão? Você não é crente?
Ah, você não está passando isso por quê? Porque você está passando luta, porque você está passando aflição, porque você está enfermo. Ô pastor, por que você ora por todo mundo e você tem enfermidade? Aí nós temos que estar preparados para ouvir isso, irmão. As pessoas, elas vão olhar para você e vai querer desacreditar o Evangelho de Jesus Cristo, vai querer desacreditar aquilo que Jesus fez na nossa vida. O Evangelho vai enfrentar oposições. A Bíblia diz que o dono daquela menina, ele vai lá fazer uma queixa contra Paulo, porque Paulo tinha pregado o Evangelho para aquela menina e expulsado o demônio dela. A vida daquela menina agora tinha mudado, mas eles não entenderam. Por quê? Porque eles não haviam mudado. O negócio deles iam falir. O Evangelho vai sempre ter oposição. Você pode pôr 500 políticos lá, em Brasília. Você pode pôr o presidente da República crente. Vai haver oposição. Sabe por quê, irmão? Porque a luz, ela não combina com as trevas. Ah, mas se a gente colocar um presidente, senadores, tudo cristão, pode melhorar em algumas coisas, mas vai ter perseguição. Por quê? Porque isso é igreja. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, e eu não sei porque a gente acha que vai estar tudo bem. Mas ele diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou capacitar cada um de vocês para vencer juntamente comigo. Terceira coisa que eu aprendo aqui: Deus transforma sofrimentos em oportunidade. Todo sofrimento é oportunidade para dar um tapa na cara de Satanás. Paulo tinha todos os motivos para reclamar, mas ele falou assim: cara, é uma oportunidade de eu pregar o Evangelho aqui nessa cadeia. Ele começa a louvar. Até às vezes, quando a gente sabe, esses dias aí, fiquei sem carro, e aí eu tive que pegar um Uber. E aí eu falei o seguinte, aí eu vim com um Uber, e eu puxei assunto com o motorista. Aí ele estava falando algumas coisas, eu falei assim: você é um cara que você é meio espiritual. Aí ele falou: é. Eu falei: parece que você acredita em Deus. Que Deus você acredita? Aí eu falei: você vai em alguma igreja? Ele falou: não vou em igreja não. Eu era da Assembleia de Deus, e aconteceu algumas coisas lá, e eu não vou mais lá não. Eu sou crente, mas eu sirvo a Deus. Aí eu fui conversando com ele no tempo, e ele foi abrindo o coração, e eu fui conversando, falando, pregando a palavra de Deus para ele. Quando terminou, que ele me deixou em casa, ele falou assim, aí eu falei para ele: eu sou pastor, sabe, está vendo aquela igreja ali? Ele mora aqui no Planalto. Está vendo aquela igreja ali? Eu falei: sou pastor dessa igreja. Aí ele falou: o senhor é pastor dessa igreja? Aí eu deixei ele no gatilho. Aí eu falei: sou. Aí ele falou: eu posso ir lá? Aí eu falei: lógico que pode. Pode ir. Aí ele me deu o cartão dele, né? Para que, se eu precisasse, para me chamar ele de novo. E ele falou que vinha. Ele estava desacreditado de um ambiente chamado igreja. E naquele dia eu estava sem carro, e foi uma oportunidade que Deus me deu de pregar a palavra para aquele homem. O que eu aprendo nesse texto? Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado, mas eu entendo que
Deus transforma todo sofrimento em oportunidade. Todo sofrimento é uma oportunidade de Deus fazer milagres e maravilha na nossa vida. Então não reclame. Faça como Jó. A mulher de Jó disse assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você está louca, mulher. Eu tenho uma oportunidade de mostrar para todo mundo que eu sou crente. Não é só quando as coisas estão boas, não. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou crente quando as coisas não estão boas. Sabe por quê? Para que eles possam ver que eu tenho um Deus que faz milagre. Aí o milagre vai ser maior ainda. Então aproveite, irmão. Aproveita toda a oportunidade. Todo sofrimento, ele gera uma oportunidade de você adorar a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, quando estava ali na cruz, sofreu, apanhou, estava crucificado. Ele olha e ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, a ti eu entrego o meu espírito. É a oportunidade no meio do sofrimento de você dizer: Deus, olha, quer algo bom de mim? Extrai, toma meu sofrimento. Jesus Cristo, quando foi orar no Getsemane, e Getsemane significa, sabe o quê? Prensa de azeite. A Bíblia diz que ele estava tão angustiado, que ele começou a orar, e os seus poros, sabe aqui aonde sai o suor? Aonde sai o suor, existe os pequenos microvasos de sangue. Ele estava com uma tensão tão grande em cima dele, que aquilo lá fez estourar aqueles pequenos vasos, e ele começou a suar sangue. Naquele momento de dor, Deus estava extraindo o melhor de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. No momento que nós estamos passando por maior dificuldade, é o momento que Deus está extraindo o melhor de cada um de nós. Sabe, no momento da angústia, no momento da enfermidade, no momento do desemprego, é um momento onde Deus vai olhar e vai ver que tipo de azeite existe dentro de você. Se é um azeite de adoração, se é um azeite, aleluia, de louvor, ou é um azeite de angústia, ou é um azeite de reclamação, de murmuração. No tempo que Deus imprensa, que Ele prende a nossa vida, é onde Ele extrai o melhor ou o pior que tem dentro da nossa vida. Na hora do aperto, é onde Deus vai dizer: eu vou ver se tem adoração, eu vou ver se tem louvor. O melhor azeite, irmão. Você já foi comprar azeite? Mas não estou falando naqueles óleos que o pessoal fala que é azeite de R$15, não. Azeite puro é caro. Por quê? Porque a azeitona, ela passa por um processo dela ser espremida, apertada, e vai sair assim um pouquinho daquele azeite para poder juntar e fazer aquele 500 ml que a gente compra lá. É caro, e Deus sabe disso. Quando a dificuldade ela vem nos apertando de uma maneira assim intensa, Deus olha e vai falar: deixa eu ver o que vai pingar, deixa eu ver se vai sair um azeite de adoração, nem que seja um pouquinho, dizer: Deus, eu te adoro, apesar da minha dificuldade, apesar da minha enfermidade, eu continuo te adorando. Se eu vou para a tua casa, então todo sofrimento é uma oportunidade de adorar a Deus. Amém? E para encerrar, o testemunho é o exemplo que influencia as pessoas. Paulo estava lá, o grupo do louvor pode subir. Paulo estava ali, adorando a Deus no meio de toda aquela angústia. Aquilo influenciou os prisioneiros, porque quando a Bíblia diz que as portas se abriram, os caras que estavam presos, o que eles iam fazer? Ir embora. Mas eles ficaram. Quando o carcereiro entrou no corredor e viu aquele monte de porta aberta, ele olhou e falou assim: eu vou tirar a minha vida, porque
ele era responsável por cada preso que estava ali. Quando ele vai pegar a espada para cortar o pescoço dele, Paulo olha e diz: ei, para aí, não faça nada com a tua vida, porque todos nós estamos aqui, não foi embora nenhum preso. O carcereiro olha aquilo lá, o testemunho que Paulo está dando para os presos, o testemunho que Paulo está dando para o carcereiro olha e fala assim: algo diferente está na vida desse prisioneiro. Ele se ajoelha ali diante de Paulo e diz assim: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, e os teus parentes, e os teus vizinhos, e as pessoas que te observam, todo mundo. Crê no Senhor Jesus e um dia a tua família inteira vai estar sentada aí junto de você. Guarda o lugar aí do lado aí. Fique de pé. Pode, quando você vir, traz uma bolsa, coloca do lado. Diz: seu pai vai estar aí com você. Oh, aleluia. O nosso testemunho, ele influencia pessoas. Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que é extraído da minha pessoa no momento de angústia, influencia pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Faça a sua oração nessa noite. Aleluia. Fale com ele, vai. Cadê a adoração? A adoração, Deus quer ver a sua adoração. Deus não rejeita. Eita! A oração. Se você ouviu essa palavra falou contigo, saia do seu lugar. Eu quero orar com você aqui no altar. Quero orar juntamente com você no altar. Venha no altar, eu quero orar por você. Eu nunca vi um justo sem respostas, ou ficar no sofrimento. Adore, adore. Basta somente esperar. Isso, sai do seu lugar, vem na frente, quero orar por você. Pois quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, Adore a Ele, não importa o que você esteja passando. Adore, adore, adore. Precisando ouvir, tá sofrendo, ouve, não importa, ouve, seu louvor invade o céu. Eita! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
nome de Jesus. Eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor abra os céus nessa noite sobre a Oitava Igreja, Pai. Senhor, como o Senhor abriu os céus, ó Deus, e libertou o apóstolo Paulo e Silas, ó Pai, nós oramos nessa noite, ó Pai, que correntes sejam quebradas, ó Pai, aquilo que tem prendido, ó Deus, o teu servo e a tua serva de avançar, ó Deus, que caia por terra nessa noite, em nome de Cristo Jesus, Pai. Eu oro nessa noite por portas abertas, Pai. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha, ó Deus, abrir portas, porque o Senhor é aquele Deus que abre porta e ninguém fecha, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo, ó Deus, toda enfermidade agora. Eu repreendo, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Eu abençoo, meu Deus, as famílias. Eu abençoo, meu Deus, a área financeira, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, abençoa a casa, meu Pai. Abre portas de emprego, Deus. Deus, causa na justiça, ó Deus, que o Senhor possa bater o martelo ao favor do teu servo e da tua serva, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. A tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que o céu se abra nessa noite e que o Senhor possa derramar da tua graça, Pai. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, fazer milagres e maravilhas na vida do teu povo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que correntes estão quebrando, que portas estão se abrindo na minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio na restauração da minha família, eu creio no teu poder. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Pai, te louvamos nessa noite, Senhor. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, aleluia, aplauda o Senhor, dá glória a Deus, vai na paz, cumprimente seu irmão em nome de Jesus.